Oi, gente, muito bem-vindos a mais um vlog. Na verdade não é um vlog esse vídeo, mas eu tô tão acostumada a falar vlog que eu acho que eu já só vou aceitar que todos os inícios de vídeo eu vou dizer bem-vindos a mais um vlog. No vídeo de hoje eu quero fazer uma arte com vocês. O último vídeo que eu postei aqui, na verdade não foi o último, foi o penúltimo, que era sobre lápis de cor. Foi um vídeo que eu adorei fazer, sinceramente, adorei fazer, adorei editar. E além disso, eu acho que é um estilo que eu gosto e, além de gostar de arte, eu gosto de gravar, eu gosto de aprender coisas novas enquanto eu faço, enquanto eu gravo. Então, hoje eu vou fazer um outro vídeo sobre arte e dessa vez vai ser com aquarela, que é uma tinta, um tipo de tinta que dilui em água, né? Ela é a base d'água. Se você ainda não conhece aquarela, você vai conhecer nesse vídeo. Eu pretendo falar alguns pontos positivos, alguns pontos negativos e também pintar um desenho que eu fiz com ela. Tô aqui com um cafezinho quentinho. Hoje eu não quero falar só sobre aquarela, sabe? Sobre a tinta, sobre o material. Eu quero falar sobre uma coisa que pra mim é um diferencial da aquarela. Ela exige muita paciência, também requer um pouco de aceitar o imprevisível, porque é um tipo de material que você não tem o controle 100% sobre ele. Realmente é um material muito diferenciado, na minha opinião. É uma ótima opção se você quer começar a fazer mais arte, se você gosta de desenhar ou gosta de pintar. Bom, gente, então eu desenhei uma paisagem. Acho que quando eu virar a câmera vocês vão conseguir ver melhor. É só uma paisagem bem simples. Aqui são umas montanhas e daí aqui é um lago. E essas partes aqui são vegetação, né? Tem uma árvore aqui, outra árvore e aqui vegetação. Bom, gente, então eu fiz esse desenho. Não sei se tá dando pra ver muito bem, mas quando começar a pintar vocês vão conseguir ver melhor. E sempre antes de pintar com aquarela, a gente busca apagar um pouco o desenho para que ele não apareça as linhas de lápis, né? E assim, um dos pontos positivos da aquarela é que ela é relativamente barata, tá? Você consegue encontrar esses kits, assim, de aquarela. Essa daqui, por exemplo, é uma aquarela escolar, tá? Ela não é uma aquarela profissional. Provavelmente você consegue encontrar esse kit aqui por cerca de 15, 16 reais, não muito mais que isso. E além das tintas, o que você precisa é uma folha específica para aquarela, né? Não pode ser utilizada uma folha sulfite normal, precisa ser uma folha com uma gramatura maior. Então, 300 gramas para cima. E daí o bloco de folhas, ele pode parecer um pouco caro assim de primeira mão, mas as folhas elas são grandes e você consegue dividir elas em até 4 partes, né? Para fazer pinturas. Por exemplo, aqui eu tô fazendo em uma folha só, mas você pode cortar, fazer 4 pinturas em uma folha. Vem 12 folhas. Acredito que na internet dá para conseguir esse bloco por 28, 30 reais, mais ou menos. E além disso, você vai precisar de pincéis. Geralmente, todo kit de aquarela que você compra, nem que seja escolar, ela vai acompanhar algum pincel que você vai conseguir usar. Mas, também dá pra comprar pincéis que você prefira, né? Tem também esse pincel aqui, que ele é bem famoso. Ele é um pincel que você pode colocar a água aqui atrás, né? Ele abre essa parte aqui. Não sei se eu vou conseguir abrir, mas enfim. Essa parte aqui, ó, ela sai e daí você consegue colocar a água aqui dentro e vai apertando. E daí ele vai soltando a água aqui no pincel, né? E você vai molhando. Mas eu não uso assim, eu gosto de usar só o pincel mesmo, ele é muito bom, muito macio. Um outro ponto positivo da aquarela, na minha opinião, é que as cores elas se misturam muito facilmente e também de forma natural. É muito fácil, é só literalmente pegar um pouquinho de cada cor e misturar com a água na mesma parte ali do godê que você está usando. Você não precisa nem misturar no godê, você pode fazer essa mistura diretamente na folha. Além disso, a aquarela, ela é um tipo de arte lenta, então você precisa ser um pouco mais paciente. Às vezes você vai colocar a tinta no papel e você vai ter que esperar um pouco, porque a água ela vai tomar o seu lugar ali para você poder ver como tá ficando, para você poder continuar o seu desenho. Alguns pontos negativos, aquilo que eu falei das folhas, né? Você precisa de uma folha específica para aquarela. E essa folha, ela pode ser um pouco mais cara do que folhas normais, que a gente usa para pintar com giz, por exemplo.
Então a aquarela, ela exige uma folha mais grossa. O outro ponto negativo que eu diria é que nos primeiros desenhos que você faz, é um pouco difícil controlar a quantidade de água até você se adaptar com a tinta. A forma como a sua aquarela vai ficar no papel, se ela vai ficar mais forte, se ela vai ficar mais fraca, se ela vai ficar mais marcada ou se você vai misturar as cores, tudo isso diz muito e depende muito da quantidade de água que você usa para diluir a tinta. Então, se você quer uma aquarela mais clara, você vai diluir com mais água. Se você quer uma aquarela mais escura, você vai diluir com menos água. Porém, pode parecer muito simples, e na verdade é muito simples, mas nas primeiras vezes que a gente faz isso, pode ser um pouco difícil ali controlar essa quantidade de água. E tem um último ponto negativo da aquarela que, para mim, me traz algumas reflexões, eu gostaria de trazer para vocês também. É sobre a imprevisibilidade. Assim, a aquarela, ela é uma tinta que quase ganha vida própria no papel, sabe? Se eu quiser controlar demais essa tinta, não vai remeter a uma pintura de aquarela. Ele não vai ter a essência da aquarela, que é essa vida natural da tinta no papel. A aquarela pode mostrar que buscar o controle é como se fosse uma armadilha, sabe? Você acha que tá fazendo o que tem que ser feito, você acha que tá sendo o protagonista, mas acaba se vendo preso a uma necessidade muito forte de ver tudo certo, de controlar tudo no seu lugar, de tudo sair perfeitamente como você quer. E na maioria das vezes sobre coisas que não podem ser controladas, coisas que não podem ser mudadas. Eu acho que o controle excessivo, ele diz muito sobre aquilo que a gente tem medo, sabe? Então, o controle excessivo, basicamente, relacionando isso um pouco com a aquarela, é que você não tá tentando fazer uma pintura bonita, você tá tentando fazer com que a sua pintura não fique feia. E essas duas coisas têm uma diferença enorme. De um lado, você estaria se esforçando para que fique bom, para que fique agradável. E do outro lado, você também quer que fique bom, que fique agradável, mas o medo de ficar feio tá muito acima disso, sabe? E essa frase que eu coloquei ali, que diz: não tenha medo da perfeição, porque você nunca alcançará, pode parecer um pouco estranho, assim, mas eu achei muito legal, porque não é necessariamente sobre alcançar ou não a perfeição, não é necessariamente sobre tudo dar certo ou não, e sim sobre olhar para essa frase e entender que muitas vezes a gente só não busca algo, a gente tem medo de não conseguir. Se a gente pensa que a perfeição, entende na verdade que a perfeição não existe, acaba tirando um peso enorme. Porque se você não vai alcançar a perfeição, errar deixa de ser aquela coisa que prova que você é incapaz, digamos assim. Deixa de ter um peso gigante e passa a ser só mais um erro, uma falha, uma coisa que é normal, que é natural. E tudo isso tem muito a ver com controle. Porque quando a gente busca o controle, busca a segurança, busca a perfeição, a gente se priva de muita coisa, se priva de muita experiência, coisas novas, muitas surpresas, muitas oportunidades. Bom, gente, então agora já tá de noite, mas eu vim aqui, depois do desenho tá completamente seco, a gente pode finalizar ele com alguns tipos de canetas, tá? Geralmente. Então, eu vou usar uma caneta preta, essa aqui que é mais fina. E se você gosta de aquarela, talvez seja bem interessante você ter uma caneta de gel branca, porque ela é muito utilizada em pintura de aquarela para fazer pequenos pontos de luz e fica bem bonito. Então, essas duas aqui são as que eu mais vou usar para finalizar esse desenho. Você não pode tentar controlar a aquarela, pode confiar em mim, você vai ter um resultado muito mais bonito se você deixar a tinta tomar o seu espaço no papel. E tenta usar bastante água, tenta explorar as cores sem medo de errar, sem medo de não dar certo, de não sair como você pensou, como a sua referência dizia. Realmente é um material muito bom e que vai te fazer muito bem. Eu já tô com outra roupa porque agora tá de noite. Esfriou demais, demais, demais. Tá muito frio aqui. Como eu falei pra vocês, paisagens não é uma coisa que eu costumo desenhar. E confesso que eu não gosto muito. Eu gosto de desenhar objetos e personagens, mas eu gostei muito dessa. Eu achei que ficou bem bonita. E passa muito uma vibe de aquarela, porque todas as cores estão um pouco claras, sabe? Não tem nada muito forte. Então eu gostei bastante. E eu espero de alguma forma ter incentivado
você que tá me assistindo a começar a pintar, não necessariamente com aquarela, mas a aquarela é uma ótima opção para você descobrir as cores, descobrir uma tinta que é leve, que exige poucos materiais e você pode fazer muita coisa, tem muitas possibilidades com a aquarela. Misturar tintas é muito fácil. Então, assim, gente, muito obrigada por assistir. Eu tô gostando muito de gravar vídeos aqui pro YouTube. Muitas vezes eu fico um pouco sem ideias de vídeos. Então, se você tiver alguma sugestão do que você gostaria de ver aqui no meu canal, deixa aqui nos comentários que eu vou adorar saber. Vai ser muito bom, eu vou adorar ler seu comentário. É isso, eu espero que vocês tenham gostado e gostado do meu desenho. Um beijo, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!